Apesar do Halloween cair numa segunda-feira neste ano, eu aposto que se você gosta de filmes de terror, você vai arranjar tempo nesse final de semana pra ver algum filme. E ainda mais quando você tá em galera, todo mundo sabe que é um porre escolher um filme. Se já é difícil escolher filme sozinho, estando em galera tudo fica mais demorado. E poucas coisas são piores do que quando você passa um tempão lendo sinopses, votando nos filmes, e aí você ou vocês decidem qual filme vai ser, e o filme é uma merda. Então hoje eu quero amenizar a chance de você se arrepender ao escolher um filme, comentando 5 filmes de terror que eu assisti e que eu odiei, em que eu desejei ser uma competição do cenário competitivo do enfileiramento de grãos de feijão intercalados por grãos de arroz. Porque ia ser mais divertido. Rapaz, eu perdi o ar pra falar essa frase, hein? Meu Deus. Então talvez eu cite algum filme que você gosta, mas se você gosta de um desses filmes, eu de verdade queria saber o porquê. Então conta nos comentários aí embaixo, beleza? A não ser que você goste do filme que tá na segunda posição, porque aí é... Não. Então bora falar de filme ruim, porque quem dera a vida fosse feita só de coisa boa. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Em quinto lugar, O Homem nas Trevas. Pra mim não tem forma melhor de explicar esse filme do que chamá-lo de um home invasion ao contrário. Esse é um subgênero do terror que consiste em vilões tentando invadir a casa em que os personagens estão, e os personagens pensando em estratégias para impedir que a casa seja invadida, e o que fazer caso isso aconteça. Mas O Homem nas Trevas é um home invasion ao contrário. 3 jovens inconsequentes ganham dinheiro em Detroit, nos Estados Unidos, invadindo a casa de pessoas ricas e saqueando o dinheiro e o que mais eles encontrassem de valor por ali. Até que um deles descobre um veterano de guerra cego que possui uma fortuna por conta da morte de sua única filha. Então eles pensam que essa seria a oportunidade perfeita para eles saírem com muito dinheiro, já que o cara provavelmente seria um alvo fácil, né? E o senhor é tudo, menos um alvo fácil. Então, diferente dos filmes do gênero de home invasion, os invasores são os personagens principais, e o filme quer que você tema pela vida deles, já que escapar da casa deste senhor não será fácil. Esse é um filme que eu pensei que ele seria um filme pipocão, despretensioso, sabe? Que é bem difícil ficar do lado de personagens que literalmente são ladrões só pela zoeira. Mas a espiral de merda radioativa que esse filme faz é muito surreal. Ele é bom em termos de criar tensão e sustentá-la por longos períodos dentro do filme, com você ficando sem fôlego junto com os personagens em cada uma das situações. Mas se você viu o filme, você sabe o que acontece lá do meio pro final dele. E se você não viu, confia em mim. É tão bizarro, é tão desnecessário. E eu sinto que o filme faz algumas coisas ali só pra espremer o caldo o máximo possível, pra que ele pudesse então, e só então, ter alguma coisa pra te contar. Eu fiquei com vontade de ver esse filme justamente pra ver se ele teria alguma história pra me contar, mas ele não tem. Então ele é interessante por ter uma visão diferente de um subgênero, o que é uma coisa bacana de se ver, mas as decisões que esse roteiro toma, por quê? Eu não sei. Esperava pouco, me entregaram absolutamente nada. Now you're gonna see what I see. Em quarto lugar, Espiral, o legado de Jogos Mortais. Ai, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Eu sou muito fanboy de Jogos Mortais, mas eu reconheço, eu sei que a franquia é péssima. O primeiro é de verdade um filme muito bom, muito mesmo. O segundo é uma ótima farofa, mas do terceiro pra frente é ladeira abaixo sem parar. Mas mesmo sendo ladeira abaixo, eu sempre achei a franquia muito boa em criar tensão, em me deixar com uma curiosidade mórbida incontrolável de querer saber se os personagens sobreviveriam e como eles sobreviveriam. E se você conhece a franquia, a especialidade da casa é colocar um plot twist no final que ninguém pediu. Os plot twists de Jogos Mortais, tirando do primeiro filme e do segundo, são uma forçação de barra impressionante. O que pra mim, gente, honestamente, eu morro de dar risada. Isso é uma coisa que eu acho legal de falar, que sabe, você pode gostar de um filme que você sabe que é ruim. Você pode gostar de uma franquia que você reconhece, você entende os motivos do porquê ela tem pouca qualidade. Gostar de uma coisa e avaliar se ela é boa ou não, são coisas bem mais diferentes do que parecem. Então tá tudo bem gostar de coisa ruim, gente. Mas falando de Espiral, cara, que ódio. A sinopse é o de sempre. Tem alguém tentando manter o legado do Jigsaw, a polícia tá atrás e beleza. Mas o problema nesse filme é o foco na polícia agindo de maneira burra, sendo que a polícia sempre foi o que menos tinha tempo de tela em Jogos Mortais. A função da polícia em Jogos Mortais sempre foi a gente ter uma noção de que tava acontecendo uma investigação naquele momento. Talvez encontrem, talvez descubra, mas de verdade não é isso que importa. E esse filme
filme tenta sair da fórmula de Jogos Mortais e ser um pouco mais um filme de investigação policial. Mas aí ele entrega personagens extremamente mal escritos e desinteressantes. E o jogo em si está no filme de maneira meio aleatória. As armadilhas e modos de tortura são qualquer coisa, as cenas em si não dão aflição com tanta eficiência, então é um misto de personagens impossíveis de se importar, com métodos de execução que não são interessantes nem pelo fator mórbido de se assistir. A barra para ser um filme de Jogos Mortais legalzinho é aqui. É muito baixa. E o resultado que eles obtiveram foi um filme extremamente sons que você vai passar o filme inteiro olhando a hora no celular. It could be anywhere. It could be anyone. We're gonna tear this city apart. Em terceiro lugar, It 2. Eu achei que eu me diverti falando de filmes que eu não gosto, mas eu tô ficando estressado. Porque, gente, como pode ser tão ruim? O primeiro It é tão divertido, é tão gostoso, tão eficiente em fazer as duas coisas que um bom filme de terror sabe fazer: criar personagens gostáveis para que a gente tema pela vida deles e colocar esses personagens em perigo de maneiras criativas para que a gente então sinta medo. E It 2 é basicamente o repeteco do It 1, mas com os personagens agora todos adultos. O palhaço Pennywise está de volta anos depois e o grupo das crianças da primeira metade são as únicas que podem fazer alguma coisa contra ele. Acontece que a vida já os marcou muito nesse ponto. E eles não são mais aquelas crianças aventurescas do primeiro filme. Então nessa sequência, cada uma das crianças vai precisar resolver o seu desafio solo. E esses desafios são bem práticos, é bem objetivo do ponto A ao ponto B, é cumprir a missão. Para que então todos possam se juntar e ir enfrentar o Pennywise. Então a maior parte do filme são com cenas de terror e tensão que não importam. Porque a gente sabe que elas não estão acontecendo de verdade. E o filme não encurta nada, ele quer mostrar cada uma das missões, pelo amor de Deus. É muito chato, eu pesquei algumas vezes no cinema. E a sensação foi que, de fato, esse filme é o primeiro filme, só que sem o carisma que os personagens tinham quando eles eram crianças. Então se você assistiu apenas ao primeiro It, mantenha dessa forma. O segundo é quase a mesma coisa, só que tudo pior. São quase 2 horas e 50 de filme. Hello. Em segundo lugar, eu acho que esse filme que eu falaria agora daria tanta conversa, vai pesar tanto o clima do vídeo que é melhor deixar ele em primeiro. Então agora eu vou falar o filme que seria o filme que estaria em primeiro lugar, e o filme que seria o segundo vai ser o primeiro, tá bom? Em segundo lugar, A Hora da Sua Morte. O novo aplicativo está se alastrando como uma praga entre os jovens. O Countdown, contagem regressiva, é um app que mostra para o usuário uma contagem regressiva para a hora da sua morte, como o nome do filme sugere. Conceito extremamente genérico e bobo. Mas talvez rendesse um filme bacaninha, né? Propositalmente besta, engraçado, um filme de terror com um jump scare ou outro ali, só pra dar uma risada, descontrair, um filme de 1h30 pra se divertir. Mas não. O terror desse filme, assim como a qualidade do roteiro, são assustadores de ruim. Eu nem preciso continuar a sinopse, né? É óbvio que a personagem principal tem pouco tempo de vida, segundo a porcaria do app, e que as pessoas estão de fato morrendo quando o timer desse app zera. Mas cara, que filme ruim. Eu sabia que ele seria ruim. Mas A Morte Te Dá Parabéns, por exemplo, é um conceito igualmente fraco, mas que é um filme de terror muito gostoso e divertido de assistir. A Hora da Sua Morte é só ruim. Soluções burras, personagens mal escritos, nada entretém. Vai, a única coisa que não serve pra nada, mas que é engraçado, é que o Peter Facinelli e a Tichina Arnold estão no filme. Com certeza você conhece ele como Carlyle de Crepúsculo e ela como a Rochelle de Todo Mundo Odeia o Chris. Que rolê aleatório do cacete, meu Deus. I need a new phone. A new phone, new number, new service. Anything else I can help you with? No. Agora, time, vamos lá. Primeiro lugar. Já deixa o like e a sua inscrição pra ajudar o canal, fechou? Em primeiro lugar, um filme que eu não desejo que nem o meu pior inimigo assista, Megan Smith. Esse é um filme no estilo found footage, isto é, com as filmagens feitas para parecer de fato amador, somando imagens de conversas por webcam, câmeras de segurança e a câmera dos personagens mesmo. E é um filme sobre sequestro de adolescentes e como o cenário da vida desses jovens pode ser propício para que eles caiam no papo de alguém da internet. Mas esse filme é um desserviço muito inacreditável. Na época que ele saiu em 2011, ninguém se importou, graças a Deus. Mas alguém descobriu esse filme no TikTok no final de 2020 e talvez você tenha ouvido falar desse filme nesses tempos por conta disso. E muito da bravata que o pessoal tava usando para se referir a esse filme é que era o filme mais perturbador da história.
as pessoas estavam fazendo desafios de reação do filme, sabe? Se gravando assistindo ao filme, e aí as pessoas comentavam a reação, aí as pessoas reagiam à reação, e aí tinha quem reagia à reação da pessoa comentando, e aí tinha gente que reagia à reação da pessoa reagindo. Internet, né? E esse filme ganhou então uma sobrevida extremamente inesperada que o trouxe à tona. E eu não sei o que a turma que o desenterrou tinha na cabeça, porque ele é um filme que deveria continuar enterrado. Esse filme não quer passar uma mensagem sobre sequestro de menores, não. Trazer luz ao assunto, não. Ele quer te chocar. Ele quer que você se importe com o que está acontecendo, para você ser chocado então com os 22 minutos finais dele. E aí fica complicado em múltiplos níveis e eu vou falar de tudo. Primeiro que o filme não termina num tom de alerta. Não é isso que ele quer fazer. O que dá ainda mais a sensação de que em termos de trazer luz ao tema, ele não faz. E ele acaba tratando o tema exatamente da forma que ele quer criticar. Tem um ponto no filme que a gente vê a mídia cobrindo o sequestro da Megan. E a forma como a âncora do jornal fala, espetacularizando o assunto de um jeito super caricato. Falando, por exemplo, essa menina, ela fugiu ou ela foi sequestrada? Nós não sabemos ainda. Qual será a verdade? O filme quer mostrar pra gente essa espetacularização da tragédia. E aí chega no final do filme e ele faz o que ele faz. Ele espetaculariza a tragédia por 22 minutos. E é muito mórbido. Ele não quer te passar uma mensagem positiva, mesmo que difícil de ser dada. Não, ele só quer te chocar. E aí essa história fica mais maluca quando o diretor do filme vem a público, ele fala de como o filme é pesado e pede para as pessoas terem cuidado na hora de assistirem. E aí ele criou uma hashtag que era Megan is Missing Challenge, em que ele queria que as pessoas postassem vídeos fazendo boas ações. E aí uma pessoa seria escolhida para ganhar uma cópia do roteiro original que ele tinha ainda do filme, assinada por ele. E nas palavras dele mesmo, se você não ganhar, não se sinta mal, você pelo menos fez uma boa ação. Gente, no momento que o diretor da porcaria desse filme teve pra falar alguma coisa sobre anos depois, e sei lá, indicar ONG pra você apoiar, sabe? Trazer luz de fato ao assunto, abordá-lo de maneira sóbria e séria, o que ele faz? Espetáculo! Grava um vídeo seu aí fazendo uma boa ação pra você ganhar uma coisa. Não pode ser. Gente, é surreal demais. E além disso tudo, o filme, falando do filme como um filme, ele não é bom. As atuações são péssimas. Existem várias conveniências de roteiro que a gente tem que apenas aceitar, senão a história não vai pra frente. E essa parte do final que é chocante, ela é mais mórbida do que pesada. E aí é muito complicado porque ela não serve como entretenimento. Porque pensando em um filme como um filme, independente dele ter uma boa mensagem ou não, espera-se que as construções das cenas levem a algum lugar. Você cria uma cena de tensão para que essa tensão seja então resolvida e leve a narrativa pra frente. É assim que funciona Jogos Mortais, que eu já citei nesse vídeo. Não é o que tem aqui. Ora, eu literalmente falei que eu me divirto vendo tortura em Jogos Mortais e que eu não me divirto com tortura aqui em Megan is Missing. O que mudou então, Lipe? Jogos Mortais, a cena tem uma história interna, existe uma narrativa. A tensão em Jogos Mortais é feita para chegar num determinado pico, e após esse pico nós temos uma solução narrativa que leva para a próxima coisa. Então nós temos um alívio porque o personagem sobreviveu, por exemplo, e agora a história vai continuar. Narrativa. Aqui não existe narrativa. Aqui é só choque. É como um acidente de carro, é super desconfortável de olhar. Isso de fato é, mas não tem propósito narrativo nenhum. E é curioso porque ele nem é um filme de terror tão pesado quanto as pessoas dizem que ele é. Ele é consideravelmente menos pesado de uma forma geral, em termos do quão pesado graficamente filmes de terror podem até ser. Ele não, mas acontece que ele é pesado por ser pesado. Ele não tem propósito, ele só quer chocar novamente. Eu sinto que eu tô me repetindo. Mas é muito louco porque no final das contas esse filme faz absolutamente tudo de errado. Esse filme não serve para absolutamente nada em nenhum aspecto da existência. Não assista esse lixo, eu literalmente só assisti ele pra poder te salvar. De nada. Eu não tô nem zoando, eu assisti esse filme porque quando eu tava montando essa lista eu perguntei ideias de filmes horrorosos pra um amigo meu e ele me indicou essa merda. Então do fundo do coração, não assista esse filme. Aí, Lipe, mas você ficou tão puto falando desse filme que agora eu até fiquei com uma curiosidade mórbida de assistir. Cara, na boa, confia em mim que nem em termos de curiosidade mórbida, esse filme vale o seu tempo, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu gosto muito de pensar em filmes que são bons filmes, né, pra você assistir com os amigos, mas é muito legal pensar nos filmes que não valem a pena. É muito legal poder pensar em filmes pra você riscar e não ter o perigo de você dar o play em um desses filmes, porque eu sei que esses filmes, eles não vão estragar
sua noite, mas eles vão fazer você perder tempo de vida, né? E na economia que a gente tá, no país que a gente tá, é claro que provavelmente em breve a Era de Trevas do Brasil aí vai acabar, né? Se tudo der certo, e se não der certo, puta merda. Mas ninguém quer ver filme ruim, né? Por mais que pra você ver filme bom, você precisa ver filme ruim também, senão como é que você vai saber que o filme é bom e se você não vê o filme ruim? Mas tem limite, sabe? Tem que entender que tem limite, tudo tem limite, afinal de contas. Não é mesmo? Pessoal, novamente, muito obrigado. Comenta aqui embaixo sobre esses assuntos. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra ajudar o Lipe Sem Foco a crescer. Fechou? Bom Halloween, um beijo no seu coração. Eu sou o Luiz Felipe, esse é o Lipe Sem Foco e falou.